Fala, meu lindo, minha linda. Meu Deus. Ô, gente, é que você talvez está assistindo de manhã. Agora é quase 11 horas da noite, irmão. O povo de Belo Horizonte toma um negócio diferente com queijo aqui que não tá normal essa alegria toda. Mas eu sei o que é a presença dele, é ele que é maravilhoso. E por falar dele, eu tenho uma palavra de Jesus para você. E essa palavra talvez vai fazer você falar menos. Vai dar uma quebradinha em você, no seu orgulho. Ai, gente que acha que sabe tudo sobre tudo, que tem uma opinião formada sobre cada assunto da história da humanidade. Ai, gente, às vezes falar demais estraga tudo. E quem fala sem pensar acaba ferindo aqueles que precisavam de cura. Por pensar que temos zelo demais, às vezes somos a arma do próprio inimigo, usadas contra o próprio corpo. Mas antes de a gente ir para a palavra, eu tenho um pedido especial para você. É rapidão. Curte o vídeo, é só rapidinho, você aperta o joinha, top. Curtiu, o YouTube já entende que é o relevante, manda para mais gente. Isso é uma forma de você evangelizar, fazer a mensagem mais longe. Aí você comenta de onde você está assistindo. Se você é fofoqueiro, fala demais, também pode ir, já confesso aqui. Esse é um grupo importante para mandar no grupo que só tem fofoqueiro, sim. Compartilha lá. Joga e deixa. Às vezes você é o mais fofoqueiro do grupo e nem sabe, mas na mensagem você vai saber. Então manda para todo mundo. Ativa o sininho, se você não é inscrito já se inscreve. Bom, você tem noção? Nós somos mais de 10 milhões de pessoas e todas as semanas são alimentados por uma palavra do céu. Segunda às 5, quinta às 7. E a última coisa que eu queria falar com você é sobre a nossa associação evangelística. Convidar você para ser parte daquilo que Deus está fazendo. É só você olhar na descrição do vídeo. Não deixe de conhecer os projetos que o Senhor está fazendo. Desde crianças lá no Paquistão que estão sendo sustentadas e estudando, sendo libertas da escravidão por conta de ajuda de pessoas como você. Há projetos missionários acontecendo no nosso país, pessoas sendo aconselhadas, servindo e tendo suas vidas transformadas. Então, seja parte. E para que a gente possa continuar, a minha chamada para você agora é: se livre de qualquer distração. Se prepare, porque Deus vai falar com você. Vamos para o vídeo. Ai, ai. Esses dias eu estava vendo um vídeo na internet. Começou errado já. Começou com contenda. Eu vi um vídeo. Estava vendo um vídeo. Veja um vídeo. Um Reels. Tem alguém aqui que vê Reels na internet? Aí eu vi um vídeo de uma moça. Eu não sei quem é. Tá tudo bem também. Deus guarde ela, abençoe ela. Tá tudo bem. Ela só é um retrato do que nós somos, na verdade. Ela é só um reflexo do que se tornou a sociedade. Ela está visitando uma igreja muito linda. E aí ela está entrando na igreja dando as impressões dela. E as impressões dela são muito positivas. Foi muito lindo o que ela falou da igreja. Mas algo me chamou a atenção. E o que me chamou a atenção me levou para outro lugar da realidade. Ela entrou na igreja e viu muito LED, muito telão, muita luz, muita excelência. E ela disse: a primeira coisa que eu pensei foi: para que tudo isso? Jesus não precisa de nada disso, não. Uau! Ela viu tudo com um pensamento formado antes de ver. Então ela já estava vendo e criticando. É tudo certo, somos assim. E aí ela disse, e o pastor da igreja era super jovem. E quando ele foi falar, eu sabia que eu pensei logo que ele ia falar sobre dinheiro. E ele não falou sobre dinheiro, acredita? Ele falou outra coisa. Nossa, que bom.
fiquei percebendo é que essa moça não foi visitar uma igreja. Me parece que ela foi no exército e ela estava extremamente armada para tudo e preparado para tudo. O pastor vai falar de dinheiro, é coisa demais, Jesus não precisa disso. Então entende que na maioria das vezes a gente está tão armado na vida que a gente não está ouvindo mais, não está vendo mais. A gente está fechando o nosso coração para coisas que não deveria ter fechado o coração, mas porque a gente está tão inteligente e tem tanta opinião boa formada sobre tudo, então agora a gente já acha que sabe sobre tudo e está falando para todo mundo. Ah, não precisa disso, isso é demais. A gente está dando opinião sobre coisas que a gente não tem a mínima noção. Mas isso é a internet. Antigamente, a pessoa ficava famosa só de um jeito. Ela precisava estar na televisão domingo à tarde. Se ela aparecesse na televisão domingo à tarde, ela ficaria famosa. No outro dia, aonde ela andasse no Brasil, as pessoas saberiam quem ela era. Para quem é pregador, teve um tempo que você ficava famoso se pregasse nos Gideões. Gideões era um congresso de missões, é ainda. Trabalho lindo no Brasil, que acontece até hoje. E que quem sou eu para falar qualquer coisa? Quando eu nasci, os Gideões já existia. Que quem pregava nos Gideões, depois pregava no Brasil todo. Teve uma época que esse palco dessa igreja, se pregasse aqui, era chancelado para pregar no Brasil todo. Mas hoje, se você fazer um vídeo e ele conectar com a dor de alguém, você vai ficar famoso e talvez amanhã a sua opinião tenha muita valia, mesmo que não valha nada. Mas a dor do nosso tempo não é a angústia de alguém, não é a tristeza de alguém, não é a falta de fé, é a vontade de compartilhar o ódio, é a vontade de torcer pelo ruim. A parada hoje é, se você fazer algo que aparece alguém se dando mal, talvez você se dê muito bem. Se tiver a cara de alguém conhecido e você estiver destruindo essa pessoa, alguém que não gosta dessa pessoa vai sinistro, representa o que eu penso. Então a internet é, pessoas se destacam representando o que a massa pensa. Então o problema não é nem só quem se destaca, é o que a massa está pensando. Então quando o ódio começa a fazer mais barulho, não significa que eles são muito poderosos, significa que a nossa sociedade está doente. Então quando eu olho para esse cenário que a gente está vivendo, eu confesso para você que eu me preocupo. Me preocupo quando eu vejo pessoas se colocando no lugar de Deus. Pessoas emitindo julgamentos sobre outras pessoas e depois sendo envergonhados pela própria conduta e pelo próprio caráter. Quando você amadurece, você acaba descobrindo que todo santarrão carrega consigo um pecado escondido, que faz barulho de um lado para ninguém olhar para o outro que ele esconde. Quando alguém aponta o dedo demais para um lugar, alguma coisa muito grave dentro dele está escondida. Porque quando você vê o ministério de Jesus, você vê Jesus apenas falando do Evangelho, e apenas um povo é contraditado por Jesus, e não eram os gentios, não eram os pecadores, eram os fariseus, eram aqueles que detinham a lei, a palavra, e foi para essas pessoas que Cristo fechou o pau. E é doido imaginar que o problema às vezes do nosso tempo não são mais os ímpios, são os crentes. É doideira imaginar que tem gente assassinando a fé das pessoas em nome de Jesus, destruindo inocentes em nome de Jesus. Por quê? Porque não conseguem ouvir. Falam antes de ouvir, falam antes de ler todo o filme, de assistir toda a história. Vou te falar uma parada. O texto que eu vou ler para você talvez vai ser a primeira vez que você vai ouvir e que eu vou falar. Mas eu quero que você preste atenção nesse texto. Ele é tão poderoso que para mim foi o conselho da minha vida. Eu confesso para você que tinha coisas que eu fazia semana passada e depois do texto eu acabei de não faço mais. E eu já vou compartilhar com vocês. Mas olha só, Jó
capítulo 32, verso de número 4. André, escuta que doideira isso aqui. Eliú é amigo de Jó. Só deixa eu refrescar a memória de vocês para ser bem rápido. Jó era um homem justo, temente a Deus, cheio do Espírito Santo, que um dia perdeu tudo. Perdeu seus bens, perdeu sua família, perdeu tudo. E ele se encontra numa crise terrível. E ele começa a se culpar, tentar encontrar culpado. Por que ele estava naquela situação? Então 4 amigos de Jó vêm nesse sofrimento dele. E 3 desses amigos, de maneira, ansiosa e extremamente perigosa, emitem uma opinião sobre Jó que não refletem o que Deus quer ou o que Deus estava fazendo. Então Deus os repreende. O que Deus faz? Repreende. Com aquele que fala demais, fora de hora, Deus repreende. Só que tinha um dos amigos que ele era mais jovem. É interessante pensar que a sabedoria não reside na idade. A sabedoria reside na humildade de esperar a hora para frutificar no tempo e na estação certa. Tem gente de 70 anos completamente imaturo, e tem gente de 30 dando banho de maturidade em todo mundo. Isso é muito interessante. Eliú é o nome desse amigo, e ele é o mais jovem. Então olha o que a Bíblia diz. Eliú esperou para falar no fim, pois os outros eram mais velhos do que ele. Verso a seguir diz: eu sou moço e vocês são idosos, por isso que não me atrevi em dar a minha opinião. Verso 14: eu nunca teria respondido como vocês, mas Jó estava falando com vocês, não comigo. Interessante a visão de Eliú. Ele está dizendo: ninguém me perguntou nada. Se ninguém me perguntou, não vou dar minha opinião. Se ninguém quer saber o que eu penso, eu vou ficar calado até a hora que alguém me perguntar e tiver sabedoria para dar a opinião perfeita. Agora, isso não reflete o nosso tempo. Nós temos opinião formada sobre tudo. Todo mundo de repente virou especialista em política internacional. Todo mundo virou especialista em... Meu Deus, não dá para falar isso. Todo mundo virou especialista em criptomoeda. Todo mundo virou especialista na vida dos outros. Todo mundo virou, meu Deus, todo mundo virou especialista em portal de fofoca. Todo mundo está cuidando da vida de todo mundo, só não está cuidando mais da sua. Então nada mais isso reflete o problema do nosso tempo. E eu não quero de verdade que você me entenda mal, porque falar isso não é para os maus, é para defender os inocentes. Falar isso para você agora é para defender o coração do inocente, não é para o mal, porque o que é mal, a opinião dele já está formada. E a pior coisa é você falar com gente que tem opinião formada sobre tudo. Ele já tem certeza no que ele acredita, não adianta você falar nada. Sabe o que eu aprendi em todo o tempo que eu vivo? A internet, o advento da rede social, é que se defender não muda nada. Você acredita nisso? Se defender não muda nada, porque quem tem uma opinião formada, a opinião dela não vai mudar. Você precisa continuar pregando, falando do amor de Jesus para que os inocentes não se percam. Mas o problema é que quando as vozes más se levantam, inocentes se perdem juntos. E eu confesso que meu coração estremece nessa hora de dar vontade de falar demais. Mas esse é o negócio. A lição do nosso tempo é: até o tolo, quando fica em silêncio, se passa por sábio. Na multidão de palavras não falta transgressão, e aquele que desvia sua língua é sábio. Então o jogo do nosso tempo é falar menos e ouvir mais. É começar a ter leituras completas antes de emitir uma opinião. Quer ver uma coisa? A pior pessoa que pode existir é aquela que contamina o ambiente. Vou te dar um exemplo. Está vindo uma pessoa nova para a empresa. Está vindo.
Ninguém sabe quem ela é. Então está todo mundo esperando uma pessoa. Mas no meio dessa empresa tem uma pessoa doente, cheio de frustração, cheio de problema, que acha que sabe quem está vindo. Então ela começa a ir em todo mundo e dizer: pessoa que está vindo é terrível. Pessoa que está vindo aí, ixi, nossa, sei de cada coisa dela. Diz que é desonesta, diz que é invejosa. E aí todo mundo começa assim: sério? Porque está sendo infectado, entende? Sério? Ah, meu Deus, de verdade? Sério isso? Ai, ai, ai. Aí, irmão, a pessoa chega na empresa e ela não está sabendo de nada do que está acontecendo. E ela chega: oi pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é tal. E está todo mundo com cara de glúteo olhando para ela. E ela pensa: gente, o que eu estou fazendo? Estou no lugar errado. Mas sabe o que aconteceu? Alguém antes, que pensava saber sobre ela, infectou todo o ambiente. Então a possibilidade que alguém tinha de conhecê-la na sua melhor versão foi eliminada, porque alguém contaminou primeiro. Então a lição do nosso tempo é saber que hoje nós estamos vivendo num mundo hostil, onde os nossos irmãos nos atacam, porque pensam saber quem somos, pensam conhecer nossas intenções, pensam conhecer o nosso coração, e ninguém sabe de fato. A palavra de Eliú é: entendam, não fale antes da hora, deixa todo mundo falar. E se te perguntarem, se você não saber, não fale nada, continue em silêncio. É melhor você ficar calado do que ser o problema da vida de alguém, tropeço na fé de alguém. Então a gente precisa amadurecer logo, resguardar a nossa língua. Sabe o que eu falei para você que eu estou parando de fazer? É: alguém liga para mim e diz: você não sabe o que está acontecendo. Não quero saber. Não quero saber. Chega de olhar para pessoas que eu não dei a chance de conhecê-las, julgando como se elas tivessem feito mal para mim. A gente está com um olhar de juízo sobre pessoas que não conhecemos, sobre ministérios que não conhecemos, sobre ideias que estão sendo criadas. Já parou para pensar que hoje existem verdades que parecem absolutas, que são uma mentira absurda? Todo pastor é rico. Da onde você tirou isso? Da onde você tirou isso? Vai para o interior do nosso país para você ver. Vai para os rincões do nosso país para ver se você vê que todo pastor é rico. Tem gente dando a vida pela obra de Deus. Tem gente que prosperou. E está tudo certo, mas essa pessoa não é a regra. Vai olhar, sabe qual que é o problema? É que a frustração de alguns destrói a expectativa dos outros. Todo rico é mau, todo pobre é humilde. Isso é mentira. Isso é mentira. Que todo pobre é humilde, da onde tiraram isso? Tem pobre que é mais soberbo do que o maior bilionário que você conhece. São verdades que estão sendo colocadas na nossa cabeça, e a gente está dando título para quem a gente não tem direito. A gente está julgando quem a gente deveria amar. A gente está expulsando. Sabe o que eu me passo mal? É quando eu entro numa página cristã e os piores comentários estão ali. Irmão, me dá uma vergonha eu abrir o Léo Dias e ter gente falando coisa boa, e abrir uma página de crente e ter gente destruindo o próprio corpo. Me dá uma vergonha quando eu vejo cristão atacando cristão, quando eu vejo um tentando provar para o outro que está certo. Isso é uma idiotice do nosso tempo. A melhor coisa é ficar em silêncio. Quando a gente começa a falar demais, a gente estraga tudo. A gente começa a colocar problema onde não tem. A gente começa a destruir a fé daqueles que são inocentes. E quando a gente menos percebe, os nossos filhos estão copiando os nossos padrões. Você sabia disso? O pai é um fofoqueiro, fala mal de todo mundo. O filho é igual. Só reclama dentro de casa, o filho é igual. E aí, lindo, é só frustração passando de geração em geração. Quando você observa todas as coisas de maneira inteligente, sábia, você se coloca num lugar onde a sujeira não te encosta, aonde você resguarda o teu coração. Lindo, tem gente que eu conheço hoje que, se eu fosse me basear na opinião dos outros, eu ia odiar. Tem gente que hoje é meu amigo, que se eu fosse ouvir o que os outros falam, eu ia ter raiva da pessoa. Teve uma pessoa, eu não vou falar o nome dela, mas eu ouvi a vida toda mal dessa pessoa. Mal, todo mundo falava mal. Ele é falso, ele é mentiroso, e todo mundo falava. E eu sempre tinha resistência, porque eu sou ser humano, infectado. Olhava para ele e não queria estar perto. Ele vinha para um lado e eu ia para o outro. Idiota.
Por quê? Porque eu nunca dei o direito de ele se apresentar e nem de ouvir a voz dele de perto. Mas era o que os outros falavam. Aí um dia, André, eu tô no Legendários. Tem Legendário aí? Eu tô no Legendários. E esse cara que todo mundo falou mal, era o único que 3 horas da manhã estava no meio das barracas orando pelas pessoas. Todo mundo fala mal do cara, mas ele era o único que estava falando para todo mundo: Deus é com a gente vai vencer o processo, a gente vai passar pela circunstância, vai dar certo. Era o único que tinha a palavra de Deus para todo mundo. Aquele cara que todo mundo falava mal, era o único que estava sendo cheio do Espírito Santo na frente de todo mundo, enquanto todo mundo estava calado. Aí, irmão, eu estou dentro da barraca aqui, primeiro com raiva dele estar fazendo barulho, porque eu queria dormir. E depois fui tomado por uma vergonha absurda e falei o que um monte de gente fala para mim: desculpa, eu não gostava de você. Eu nunca te fiz nada, ou ele nunca me fez nada, mas eu fui infectado por pessoas doentes. Ei, lindo, reseta o que você pensa sobre tudo. Só deixa uma verdade absoluta: Ele é poderoso, Deus é amor, Ele é maravilhoso. Ele tem poder para perdoar pecado, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma. O resto, tenha medo. Sabe de uma parada? A verdade absoluta repousa na palavra. O resto muda com a nossa idade. Tem coisa que hoje você vai dizer: nossa, que cringe. Daqui a pouco é você que está fazendo. Daqui a pouco é você que está falando. Daqui a pouco alguém que você falou mal, você vai ter que estar perto. E sabe qual que é a coisa mais difícil? É que não dá para demonstrar amor público para quem a gente fala de mal no secreto. Então a maior vergonha de alguém que é falador, fofoqueiro, é que quando ele está em público com essa pessoa, mesmo amando ela, ele tem que ficar em silêncio, porque todo mundo que está à volta dele sabe que ele fala mal da pessoa. Oh, que vergonha! Que vergonha você ter que fingir costume perto de quem você ama, porque um dia você emprestou a sua língua para maldizer a pessoa. Seja humilde, pede perdão, refaz o caminho, reconstrói a estrada e não seja como a maioria. Seja como aqueles que resplandecem no meio da multidão, não perdendo o seu coração para aqueles que dominam com palavras de maldição sobre tudo e sobre todos. Sabe, prevaleça. Eu estou começando a amadurecer nessa parte. É verdade, não é fácil, tá? Estou começando a ver tudo de um jeito diferente, simplesmente por não falar, por ficar quieto. Quando você fica quieto, você dá tempo para que o mundo dê uma volta. Quando você fica quieto, você dá um tempo para que a verdade venha à tona sem que você precise colocar a mão. Quando você dá tempo e não fala nada, o fruto te defende. O nome de Jesus chega primeiro, e aquilo que talvez tinha poder para destruir não tem poder mais, porque você permaneceu calado. Sabe o que é mais constrangedor? Amor. Nada é mais constrangedor nessa terra do que amor. Nada constrange mais do que o amor e o silêncio. Silêncio. Mas o que você acha? Nada. Mas o que você pensa? Nada. Vai vir o fulano de tal? Não. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Isso é tão gostoso, porque você para de entrar em ciclos de doença, sabe? Quer ver um ciclo de doença? A internet tem muito disso. Todo mês a internet elege alguém para que o Brasil fale mal. Todo mês. Aí você chega na empresa, você está numa mesa aqui e o pessoal está falando. Chega na igreja, tem uma rodinha de gente falando: você viu? Você acredita que o pastor falou isso? Você acredita que um é arminiano, o outro é calvinista? Quem está certo? Coitado, vão discutir a vida toda e nunca vão ter a resposta, porque sempre vai ter alguém que acha que sabe mais. Sabe por que é tão difícil de ficar em silêncio? Porque o que faz a gente falar não é a humildade, é a soberba. O que faz a gente gritar alto não é a razão, é o sentimento. E nem sempre o sentimento reproduz a verdade. Então, lindo, eu vou te falar uma bênção que eu quero que você atraia para você. Prepara, você quer receber essa bênção ou não? Sim ou não?
Eu vou falar. A bênção... Como eu construo isso? Peraí. Existe uma bênção que quem vive se deleita. Quero aumentar a expectativa de vocês. Falei, eu quero. Eu vou falar de novo então. Existe uma bênção que quem tem desfruta de maneira sobrenatural. Sabe qual é a bênção? A bênção da ignorância. Não sei, não vi, não li, não quero saber, não quero ver, não quero falar, não me importa, não tem a ver com a minha vida, não tem a ver comigo, não me edifica, não muda a minha história, não me faz melhor, então eu quero ficar sem saber, de boa. Mas todo mundo está falando, mas eu não sou todo mundo, conforme disse a minha mãe. É tão bom ser ignorante, porque aquilo que você não sabe não te adoece. Aquilo que você não sabe não tem poder para te parar. Aquilo que você não sabe não tem poder para filtrar as suas emoções sobre o próximo. Você está livre, livrinho. E quando for para consumir algo, seja algo que te edifique. Então é tão bom, irmão. A gente vai ficando menos fofoqueiro. A gente vai rendendo menos coisa. Quer ver uma parada? Essa semana, um amigo meu divorciou. Aí veio para mim a notícia. E eu tenho 5 amigos que queriam saber da notícia. Automaticamente o que eu fiz? Selecionei os 5. E quando eu fui apertar e enviar, o Espírito Santo falou comigo: para quê? Para quê? Eu dobrei o joelho para orar para que o Senhor restaure o casamento dele? Por que eu estou mandando? E aí eu descobri. É porque eu estou também infectado pelo mal desse tempo. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Que vergonha! Que vergonha! Eu falei, não vou mandar. E irmão, passou 10 minutos, um amigo daquele grupo me mandou. Aí sabe o que eu mandei para ele? Rapaz do céu, vamos orar. Vamos orar para que Deus restaure o casamento. Vamos orar para que a gente não tome decisões erradas, para que a nossa vida chegue nesse ponto. Acabou a fofoca ali, irmão. Não rendeu. Não ficou aquela especulação. Por que você acha que aconteceu isso? Será que ele traiu? Ah, será que ela fez isso? Irmão, a vida não é minha. O problema não é meu. Falar demais estraga tudo. E sabe qual é o problema? É que quando a gente dedica tempo demais cuidando da vida do outro, quando a gente olhar para a nossa vida, vai estar tão bagunçado que nem todo mundo cuidando da nossa vai fazer voltar ao normal. Então, meu lindo, um conselho bom para você: cuida da tua vida. Cuida da tua vida com Deus. Cuida da maneira que você prega. Cuida da maneira que você educa os seus filhos. Cuida da maneira que você cuida do cabelo das tuas crianças. Tem gente dando opinião até do corte do cabelo dos filhos dos outros. Vai cuidar da tua vida, meu filho. Vai cuidar da tua casa, vai lavar uma louça, vai varrer o chão, vai lavar uma bicicleta, vai engraxar uma porta, faz alguma coisa útil, mas para de cuidar da vida dos outros e comece a olhar para aquilo que de mais precioso que Deus te deu, a tua vida. E essa é uma palavra de instrução. É só isso mesmo. Se todo mundo melhorar 10%, amanhã o mundo já está mais leve. Pelo menos o nosso. Ô irmão, se você na tua casa já fazer um acordo e na tua casa não fala mal de ninguém, tua família vai ficar mais leve. Teus filhos vão ser mais felizes. Tua esposa vai querer ficar mais com você. Vai ser mais leve o clima. Vai ser mais gostoso o ambiente. Você vai querer ter mais visita lá, porque vai ser bom de visitar a tua casa. Agora, quando está muito pesado tudo, até quem você ama não quer estar perto de você, porque é pesado. Então, lindo, chega de opinião formada sobre tudo. Entendeu? Só a Bíblia é verdade absoluta. Tudo que está aqui não dá para questionar. Agora, tudo que é opinião, um dia muda. Um dia eu falei que quando eu tivesse filho... Um dia eu falei que eu não ia abrir a porta para minha esposa.
Hoje eu tenho que abrir a porta obrigatoriamente, senão ela não sai do carro. Eu já disse tanta coisa que eu tive que voltar atrás. Eu já disse tanta coisa que eu me arrependo hoje. E essa é o problema de quem fala demais. Quem fala muito, erra muito. Quem fala demais, erra demais. A melhor coisa é ficar em silêncio e deixar Deus trabalhar. Se alguém te perguntar e você ter sabedoria para responder, responda. Mas se não, permaneça em silêncio. Cuide daquilo que Deus te deu e viva na plenitude do seu tempo. Eliú esperou todo mundo. No final, ele disse: já que vocês querem saber o que eu penso, então eu vou dizer. Vocês três estão tudo errado. Vocês não disseram o que de fato está acontecendo. Ô Jó, se alguém precisa te responder, não sou eu nem os outros três. É Deus que tem que te responder, Jó. Ele respondeu dizendo que era Deus que tinha a resposta. Passa o pepino para frente. Tenta resolver não. Você não vai conseguir mudar o mundo dando opinião, lindo. Mas debaixo de oração, no secreto, fazendo o prédio torto certo no lado do prédio torto. Não é tentando destruir o prédio que você acha que está torto. Às vezes o que está errado é só o teu óculos mesmo. Jesus nos ajuda a ser menos fofoqueiro. Nos ajuda a cuidar menos da vida dos outros e mais da nossa. Nos ajuda a usar a nossa boca para falar coisas que edificam, não coisas que tiram a alegria das pessoas. Jesus nos torna condutores da tua presença, não do caos e do desânimo. Jesus não deixa a gente vacilar. Nós queremos ser como o Senhor é. Nós queremos ser parecidos contigo, manso e humilde. Nós queremos ser cheios do teu Espírito Santo. Nós queremos que a nossa boca flua rios de água viva, não o contrário. Senhor, nos ajuda a ser luz e sal para a terra, a dar o sabor sem azedar a comida do outro, a dar sabor sem prejudicar ninguém, mas amando em todo o tempo, sendo sábio, tendo time, tendo a hora de falar. Jesus, muda o coração dos crentes estranhos que estão nascendo no nosso meio. Jesus, faz eles parar de fazer vergonha, de envergonhar o teu nome, de desviar aqueles que são puros, querendo só ouvir a tua voz e sendo manchados por opiniões que não procedem do céu, mas que representam só a mágoa da nossa terra. Deus, no nome de Jesus, é dessa maneira que nós queremos. Senhor, o mundo jaz do maligno, mas o Senhor nos chamou para esse tempo. Os campos estão brancos. Nos chama como os teus ceifeiros para fazer a tua vontade e espelhar aquilo que o Senhor é. Em nome de Jesus Cristo. Amém.